Como que eu fiquei milionária aos 17 anos pela internet, se eu comecei do zero, se eu tinha R$7 na conta, um celular, nem computador eu tinha, e eu só tinha 15 anos de idade, e nem ensino médio completo. O que eu fiz? Será que eu fiz dropshipping? Eu fui afiliada? Eu vendi curso? O que eu fiz, pelo amor de Deus? Eu criei uma marca? Não sei. Eu vou contar pra vocês nesse vídeo, e eu não só vou contar qual que é a profissão que mudou a minha vida e me trouxe esses resultados, como eu vou desenhar pra que você não saia desse vídeo com nenhuma dúvida. Vou explicar de A a Z exatamente o que eu fiz, qual que é essa profissão que mudou a minha vida, pra que você possa entender. Não é uma profissão que é muito falada na internet, não tem quase nenhum conteúdo no Brasil que fala sobre isso, não é essas coisas comuns que a gente vê por aí. Eu não tô falando de TikTok Shop, de ser afiliada, eu não tô falando de ser editora de vídeo, de, sei lá, vender coisa da Shopee, vender coisa na Shein, de trabalhar com inteligência artificial. É algo totalmente diferente, que eu acho que a maioria das pessoas que não me acompanha, pelo menos, ainda não ouviu falar, mas que já transformou a minha vida e a de mais de centenas de pessoas para quem eu já ensinei isso. Então, nesse vídeo eu vou te ensinar também para que você possa tirar essa dúvida e entender de uma vez por todas como que eu fui capaz de ter esse resultado, como que eu fui capaz de sair da casa da minha mãe, morar na Europa por mais de 6 meses, viajar para tantos países diferentes, morar hoje em Alphaville, São Paulo, na minha casa dos sonhos, treinar numa das academias mais caras do Brasil, ter um patrimônio investido, ter terrenos no meu nome, ter ajudado tantas pessoas a ganharem tanto dinheiro, e tudo isso com apenas 18 anos de idade quando eu gravo esse vídeo, tá? Então, sem enrolação, vou te explicar para você não ficar mais com dúvida nenhuma e você entender de uma vez por todas o que eu fiz. Bom, vamos lá. A minha caminhada no digital iniciou quando eu tinha 15 anos de idade. Eu tava vivendo a minha vida totalmente normal, assim como qualquer adolescente. Eu ia pra escola, saía com os meus amigos, fazia algumas besteiras. Só que eu tinha dentro de mim algo que eu via que alguns dos meus amigos, na verdade a maioria deles, não tinha. Eu tinha uma grande vontade de ganhar dinheiro. Desde os 13 anos de idade, eu comecei a fazer algumas coisas que eu conseguia fazer dentro da minha realidade para conseguir ganhar dinheiro. Aos 12 anos, eu comecei vendendo brigadeiros na rua, só que eu era muito tímida, eu não conseguia vender nada e eu sempre voltava para casa chorando. Ainda aos 12 anos, eu comecei a cuidar de cavalos em um lugar aqui da minha cidade, onde eu ganhava um dinheirinho ali, tipo, talvez R$10 por dia, eu conseguia fazer alguns passeios de cavalo de graça. Aos 13, eu consegui o meu primeiro emprego oficial como garçonete num restaurante aqui da minha cidade, e eu trabalhava das 8 da manhã até mais ou menos umas 5, 6 da tarde para ganhar R$30 por dia. Depois eu saí desse emprego e ainda aos 13 anos eu comecei a vender trufas na rua com uma amiga minha. A gente fazia uma produção de trufas na casa dela e aí depois a gente ia vender isso na rua depois da escola. Só que depois de uns meses a gente acabou ficando no prejuízo e desistiu desse negócio. Mas desde muito cedo eu tinha essa vontade de ganhar dinheiro e eu queria fazer alguma coisa para poder conquistar aquilo que eu queria. Já tinha metas, eu já tinha sonhos e eu sabia que os meus pais não iam ser capazes de me proporcionar aquelas coisas, então eu já tinha total noção que eu precisava dar algum jeito na minha vida para conseguir alcançar essas coisas. E foi aí que aos 15 anos, aleatoriamente, um belo dia, enquanto eu estava fazendo uma viagem de ônibus, eu assisti um vídeo de um cara que mostrava a rotina dele sendo milionário aos 19 anos. Eu não sei te dizer se aquele cara realmente estava falando a verdade ou não, mas eu sei que aquele vídeo me inspirou muito e na minha cabeça eu fiz uma conta simples. Eu tenho 15 anos. Se eu ficar milionária até os 19, ou seja, eu tenho 4 anos para conseguir isso, a minha vida vai estar completamente feita. E foi com esse cálculo matemático muito simples e muito básico que eu decidi investigar sobre o que aquele cara fazia para ganhar tanto dinheiro tão novo, e eu caí no mundo do marketing digital. Eu comecei a ver muito podcast, muita aula, muito lançamento de pessoas que ensinavam a ganhar dinheiro na internet, e eu descobri um pouco de todo o mercado. Eu descobri o que era ser gestor de tráfego, o que era ser afiliado, o que era ser influenciador, o que era ser um criador de conteúdo, todas as formas de ganhar dinheiro na internet, dropshipping, canal dark, vender produtos da Shopee, um pouco de tudo que a gente vê por aí. Só que eu tinha um grande problema. Eu não tinha computador, eu só tinha um celular, que era um iPhone 8, que estava completamente quebrado, nem o áudio dele pegava, e eu também tinha zero dinheiro, tipo zero mesmo. Vocês imaginam que uma criança de 15 anos não tem dinheiro e muito menos crédito para poder investir em qualquer coisa. Então eu não tinha recursos para começar quase nada que eu via na internet, porque tudo requisitava ou um computador, ou então um investimento inicial que precisava ser feito. Eu fiquei cerca de 6 meses, onde todos os dias eu via dezenas e dezenas de podcasts. Eu cheguei a passar 12 horas por dia vendo podcasts no mercado digital, só para tentar encontrar alguma coisa que eu fosse capaz de fazer dentro da minha realidade. Ou seja, usando apenas um celular e sem precisar investir para começar. E foi aí que um belo dia, em novembro de 2023, vendo mais um desses podcasts, eu descobri a profissão que mudaria a minha vida. Essa profissão que você pode chamar de estrategista de anúncio,
de copywriter de anúncios, ou então eu gosto de chamar para o público mais iniciante de criador anônimo. E eu vou te explicar exatamente no que consiste essa profissão. Bom, todo mundo sabe que existem milhões, talvez até bilhões de empresas no mundo que vendem coisas diferentes. Existem milhões de empresas no mundo, marcas no mundo que vendem produtos para seus clientes. Existem pessoas que vendem suplemento para academia, pessoas que vendem creme para rejuvenescer, pessoas que vendem, sei lá, comida, tempero, suplemento para ajudar a emagrecer, vitaminas para dar mais disposição, vitaminas para ajudar mulheres na menopausa, cremes íntimos, produtos íntimos, gente que vende faca, desodorante natural, copo que deixa água gelada por múltiplos dias. Existe de tudo, gente. Existem empresas aqui que vendem tudo, literalmente tudo. Tudo que você quiser comprar no mundo, isso existe. E eu vou pegar uma marca de exemplo aqui só para vocês entenderem melhor, mas isso se aplica a quase todas as marcas que vocês veem por aí. Vamos pegar, por exemplo, a WePink. A WePink é uma marca da Virgínia que vende produto de beleza, vende body splash, vende perfume, vende creme pro cabelo, vende shampoo, vende um pouco de tudo, mas é bem focado pro público feminino. A WePink, assim como milhões de outras marcas, tem 2 canais de vendas principais hoje em dia. Parte das vendas que a WePink faz, que são múltiplos milhões de reais, são feitas em lojas físicas. Então a WePink tem loja em vários shoppings espalhados pelo Brasil e você consegue ir lá na loja, escolher o seu produtinho, comprar e levar para sua casa. Só que a outra metade das vendas que a WePink faz, e que eu acredito que seja a esmagadora maioria, é feita pela internet. E a verdade é que a grande maioria das marcas hoje vendem muito mais pela internet do que em lojas físicas. Desde que a pandemia aconteceu, a gente sabe que todo o público brasileiro começou a comprar muito mais pela internet do que em lojas físicas. É só pensar comigo na última coisa que você comprou, o último suplemento que você comprou, sei lá, o último pré-treino que você comprou, a última blusa que você comprou, o último perfume que você comprou. Eu tenho quase certeza que você comprou porque você viu ele na internet, você viu alguma influenciadora comentando sobre ele, você viu um anúncio sobre ele e aí você pediu ele na internet. Ou então você decidiu ir na loja mais próxima, mas você só comprou ele na loja porque você viu ele na internet. Tem dados hoje que mostram que mais de 90% dos e-commerces não tem loja física, que não compensa. Elas têm um custo enorme com aluguel, com funcionário, com um monte de coisa e no final das contas elas ainda assim vendem muito mais pela internet do que na loja física que tá lá no shopping ou lá no meio da rua, no centro da cidade. Em 2023, no Brasil, a Big Data Corp mapeou mais de 1,9 milhão de lojas virtuais em 2023. Então imagina que em 2026 esse número pode já ter dobrado, ou pelo menos aumentou muito. Para vocês terem noção, só no Brasil, o e-commerce faturou 235 bilhões de reais em 2025 e ele só cresce a cada ano. Ou seja, as compras na internet são uma tendência que é cada vez mais real e a cada ano esse número vai aumentando. As marcas entenderam há muito tempo que a melhor forma de vender hoje em dia é pela internet. E é por isso que a maioria esmagadora delas hoje foca 100% em vender para o público pelo Instagram, pelo YouTube, pelo TikTok Shop, pelo Mercado Livre, pela Shopee. E quais são as estratégias de vendas que essas marcas mais usam? A primeira delas são influenciadoras. Quantas vezes você viu ali algum influenciador, alguma influenciadora fazendo uma publi para alguma marca nos stories, no feed do Instagram, no YouTube, recomendando algum produto? O influenciador que faz vídeo de academia é patrocinado pela Growth para postar sobre creatina, sobre whey. A influenciadora que tem um grande público feminino é patrocinada por uma marca de perfume, de body splash, para falar sobre como os produtos são bons. Uma influenciadora que é seguida por muitas mães é patrocinada por uma marca de fraldas, uma marca de roupa para bebê. E as marcas fazem muito e muito dinheiro dessa forma. O segundo canal de vendas que as marcas mais usam hoje pela internet é o TikTok Shop. Gente, esse mercado tá crescendo absurdamente. Fala aqui nos comentários quantos de vocês já compraram alguma coisa no TikTok Shop. Tem marca que surgiu dentro do TikTok Shop, que hoje vende mais de 5 milhões de reais por mês apenas no TikTok. Então, é uma potência muito grande, um mercado que tá crescendo muito e muita gente tá comprando cada vez mais no TikTok Shop. E a terceira forma que essas marcas mais usam para ganhar dinheiro pela internet, que é uma das que mais movimenta dinheiro, são os anúncios, o tráfego pago. Quase impossível você ver uma marca hoje que não tá rodando anúncios no Facebook, no Instagram ou no YouTube. Essas marcas hoje em dia estão preferindo gastar mais dinheiro, muito mais dinheiro em anúncios do que elas gastariam numa loja física, porque elas sabem que o retorno é muito maior e muito mais garantido. Então elas fazem anúncio para passar nos stories do Instagram, no feed do Instagram, no Reels do Instagram, em diversas coisas diferentes. E esses anúncios, gente, trazem milhões em faturamentos para as marcas, para os produtores,
todos os meses. É inclusive uma das partes mais importantes de todas, porque se o anúncio for ruim, o consumidor nunca vai clicar, nunca vai ficar para assistir, nunca vai clicar em Saiba Mais para chegar até a página de vendas para comprar aquele produto. Então o anúncio determina muito da venda que essas marcas vão conseguir fazer de forma online. E é justamente aqui que entra a profissão que mudou a minha vida, que eu vou chamar nesse vídeo de estrategista de anúncios. Eu descobri lá atrás que existe uma grande demanda por essas marcas, por essas empresas, por esses produtores, por pessoas que possam escrever os roteiros desses anúncios. Não só os roteiros dos anúncios, como os roteiros que vão ser usados nos vídeos do TikTok Shop e até mesmo os roteiros que as influenciadoras vão usar nos stories, no Reels, para conseguir vender os produtos dessa marca. Porque pensa comigo, se a marca investir milhões e milhões de reais num anúncio ruim, que as pessoas não assistem, que não faz as pessoas quererem comprar o produto, que não faz as pessoas quererem clicar em Saiba Mais e ir para a página de vendas, elas vão estar perdendo milhões de reais com um anúncio fracassado. A Virgínia, por exemplo, recebe mais de R$1 milhão para fazer uma única publi, um único stories. E aí imagina se a marca investe R$1 milhão no stories, que no final das contas esse stories não prende a atenção das pessoas, não faz o público da Virgínia desejar aquele produto e nem comprar aquele produto. A marca acabou de perder R$1 milhão e ficou num prejuízo gigante. A mesma coisa no TikTok Shop. Não são todos os vídeos do TikTok Shop que vendem. Por quê? Porque o vídeo precisa ser chamativo, precisa ser curioso, precisa ser interessante, precisa não parecer um anúncio e precisa fazer com que as pessoas queiram comprar aquele produto sem nem perceber que aquela pessoa que está gravando aquele vídeo está vendendo para elas. É justamente aqui que entra o estrategista de anúncio. O estrategista de anúncio, ele não edita vídeos, ele não grava vídeos, ele não precisa aparecer. O trabalho dele é escrever os roteiros dos anúncios, das publis e dos vídeos que serão gravados para vender os produtos daquela marca. De forma bem prática, ainda pegando o exemplo da WePink para vocês entenderem. A WePink tá lá e ela precisa fazer publi, ela precisa fazer vídeo no TikTok Shop, ela precisa criar alguns anúncios e para isso ela vai precisar de um estrategista de anúncio. E aí ela pode me contratar, ela vai me pagar um salário e eu vou começar a escrever os roteiros dos anúncios, do vídeo TikTok Shop e do roteiro dos influenciadores para as publis que irão acontecer. Só que é aqui que entra o grande pulo do gato e por que dá para ganhar tanto dinheiro nessa profissão. Porque você não só recebe um salário, você também recebe uma comissão por cada venda que os seus roteiros fizerem. Então, por exemplo, se eu fizer um roteiro para um anúncio da WePink e esse anúncio vender R$1 milhão, eu vou receber uma comissão sobre esse R$1 milhão. E além das comissões, eu também recebo o meu salário. Só que a grande verdade é que como estrategista de anúncio, como copywriter de anúncio, como criador anônimo, muitas vezes as comissões vão ultrapassar o seu salário. Um salário para um iniciante vai ficar em torno de R$2.000 a R$3.000. Só que eu já vi muitas vezes um iniciante, um estrategista júnior, que tá ganhando o salário de R$2.000, mas recebe no mês R$12.000, porque ele conseguiu fazer um anúncio que vendeu muito, recebeu uma comissão de R$10.000 sobre aquele anúncio e ele consegue colocar muito dinheiro pra dentro sem depender necessariamente do salário. Foi isso que eu comecei a fazer quando eu descobri essa profissão lá em 2023. O primeiro trabalho de todos que eu fiz foi um freelancer onde eu escrevi anúncios para uma marca de sapato, um e-commerce de sapato, e eu consegui fazer mais de R$1.000 no meu primeiro dia. Eu conto um pouco dessa história de como que eu fiz isso lá no meu podcast na VTurb, onde eu também explico muita coisa sobre essa profissão, então vale a pena você ir lá e assistir. Depois desse primeiro trabalho com um e-commerce de sapato, fui contratada por um cara que vendia facas lá no sul, e eu escrevi alguns anúncios para ajudar ele a vender mais facas. Foi um trabalho bem divertido. E ao longo do tempo eu fui crescendo cada vez mais nessa carreira. Eu comecei a escrever para algumas marcas no Brasil, depois eu fui contratada por marcas brasileiras que vendem nos Estados Unidos, e eu me tornei basicamente a estrategista de anúncio mais bem paga do Brasil. Para você ter uma noção, normalmente os estrategistas de anúncio mais sênior que a gente conhece, né, aqueles que estão no topo de experiência e já geraram muito resultado, recebem um salário de R$20 a R$30.000. Mas eu consegui fechar mais de 3 contratos, onde cada um me pagava R$120.000 por mês, apenas de fixo, apenas de salário, sem contar a comissão. E nesses contratos, além de receber esse fixo, eu já cheguei a receber mais do dobro do meu fixo só de comissão. Então teve um único mês onde eu tirei mais de R$300.000 de comissão, sem nem contar aquele salário que já era muito grande, apenas por anúncios que eu fiz que venderam muito. É óbvio que esses números são muito fora da curva, eu não tô falando que todo mundo vai chegar nesse resultado, mas é só pra mostrar pra vocês que se eu cheguei num resultado tão absurdo, dá tranquilamente pra uma pessoa que estudar bastante sobre isso, dedicar bastante, tentar realmente entender o mercado, chegar a ganhar ali seus R$10.000 por mês, algo que é totalmente possível. A grande vantagem do estrategista de anúncio é que, igual eu falei, ele não precisa aparecer. Ele basicamente escreve os roteiros, manda esses roteiros pra empresa onde ele tá trabalhando, ele faz
faz algumas calls com a empresa, mas é um trabalho 100% home office, ou seja, você não precisa ir pro escritório, ficar saindo da sua casa, você consegue fazer isso em casa. E dá sim pra você ser contratado por marcas no Brasil, mas também dá pra você trabalhar nos Estados Unidos. E aí é muito mais interessante porque você recebe, óbvio, 5 vezes mais. Por exemplo, se você conseguir uma vaga de estrategista júnior lá nos Estados Unidos, eles vão te pagar $2.000 de salário, ao invés de ser R$2.000. Então você multiplica isso por 5 e já fica um salário muito interessante. E a mesma coisa com a sua comissão. Todas as vendas que você fizerem vão ser muito aumentadas, né? Porque você vai estar vendendo lá fora, é uma moeda muito mais valorizada. E o que você precisa aprender para ser um estrategista de anúncio muito bom, crescer nessa carreira e ganhar muito dinheiro? Em primeiro lugar, você precisa, óbvio, entender como escrever esses roteiros, porque parece simples, mas não é tão simples assim. Você precisa entender sobre psicologia, sobre a atenção das pessoas, sobre venda, sobre como fazer formatos interessantes. Você precisa entender sobre ganchos de vídeos para chamar a atenção das pessoas, sobre tudo que envolve o mundo dos roteiros, o mundo da venda, o mundo dos anúncios. E isso por si só já é uma faculdade inteira. E uma vez que você de fato dominou essa habilidade, está escrevendo roteiros de qualidade que vão gerar vendas, chega a parte de conseguir entrar em uma empresa, ser contratado por uma empresa e começar realmente a ser pago por esses roteiros, testar eles e receber comissões por eles. E é óbvio, gente, que não é mil maravilhas. Não é porque você aprendeu a escrever roteiros muito bons que todos vão vender, tá? São realmente a minoria dos roteiros que você vai mandar para aquela empresa, que vão ser produzidos e que vão vender muito. E é minoria mesmo. Por exemplo, nesse mês que eu ganhei R$300 mil de comissão, gente, eu escrevia mais de 5 anúncios todo santo dia durante o mês, tirando o final de semana. Foi só 2 desses anúncios que realmente escalaram, que realmente funcionaram muito bem e que me pagaram esse tanto de comissão. Então, todo o resto dos anúncios não funcionou, não gerou venda, não deu lucro para a empresa. Então, não são todos os anúncios que você vai acertar que vão vender muito, mas os poucos que você acerta valem muito a pena, tanto para você e tanto para a empresa. E além de ser home office, além de você não precisar aparecer, além de você não precisar gravar conteúdo, você também não precisa investir em tráfego, porque a empresa cuida de tudo. É literalmente setores diferentes. Existe o setor da produção dos anúncios, que é onde você vai escrever eles, depois esses anúncios vão ir para gravação com outras pessoas, não vai ser você, depois vão ser editados pelos editores da empresa, depois vão ir para o tráfego, para os gestores de tráfego da empresa, e depois a empresa vai investir o dinheiro para testar aqueles anúncios. Então você realmente fica só numa área, que é a área de produzir os roteiros. Uma das grandes vantagens é que cada anúncio tem em média 1 minuto a 1 minuto e meio, no máximo ali vai ter 3 minutos, 4 minutos em anúncios mais longos, mas eles são bem mais raros. Então você consegue escrever entre 5 a 10 anúncios por dia, se você realmente estiver muito esforçado, e aí você tem muita chance de acertar. Pensa comigo, se você está escrevendo 10 anúncios todo santo dia, no final do mês você escreveu mais de 300 anúncios. Se você realmente estudou como escrever esses roteiros, você realmente estudou isso com alguém que entende disso, você estudou toda a psicologia da venda, é quase impossível nenhum desses anúncios conseguir gerar vendas para a empresa e te pagar uma comissão. Então, como você consegue realmente escrever bastante, testar muito, você tem muita chance de acertar, e você só não vai acertar nada se você realmente for muito ruim. E foi isso que eu fiz, pessoal, para conseguir mudar a minha realidade, assim. Depois que eu foquei nessa profissão, depois que eu fiquei ali realmente especialista em criar anúncio, a minha vida foi completamente transformada. Igual eu falei, eu bati recordes que ninguém mais no mercado bateu. Eu sou a pessoa que mais criou estrategista de anúncio. Eu sou a única pessoa na internet hoje, acredito eu, que ensina essa profissão. E eu com certeza sou a única pessoa que formou tantos estrategistas de anúncios de sucesso. Eu tenho muito case mesmo. O que eu mais tenho é aluno que já foi contratado, que já tá na operação, que já tá ganhando R$3.000 de salário. Eu tenho 3 alunos meus que saíram de uma realidade completamente diferente para hoje morarem em Alphaville, na mesma cidade que eu moro, Alphaville, São Paulo. Todos morando no seu apartamento, na sua casa, tendo liberdade financeira. Tem um aluno meu que comprou uma Porsche, para vocês terem noção. Comprou uma Mercedes, depois uma Porsche. E eu não tô pedindo para você acreditar em mim, tá tudo bem se você não acreditar, talvez esse vídeo não seja para você, mas de fato eu acredito que essa hoje seja a melhor oportunidade para você ganhar dinheiro em 2026, 2027, pelos próximos anos que virão, porque o mercado de marcas, de e-commerce, de vendas na internet só cresce a cada ano. A demanda por esses estrategistas de anúncio, consequentemente, só vai continuar crescendo mais e mais e mais. Ai, Amanda, então como que eu faço para entender mais sobre isso? Cara, a verdade é que hoje existe muito pouco conteúdo no mercado, principalmente brasileiro, você não encontra quase ninguém falando sobre isso.
Tem alguns podcasts meus onde eu falo sobre a criação de anúncio e eu acho que é o conteúdo mais completo que tem. Não tô falando isso porque são os meus podcasts, mas porque de fato não tem ninguém no Brasil que detalha tanto, que abre tanto conteúdo sobre isso. Então, se eu fosse você, eu assistiria todos os meus podcasts, porque em todos eles eu falo de anúncios. E tem alguns conteúdos gringos que você, se você fala inglês, podem ser bem úteis, ou então você pode talvez tentar traduzir de alguma forma. Se você pesquisar isso no YouTube ali, você consegue encontrar alguns conteúdos gringos que também podem te agregar bastante. Tem muito mais conteúdo nos Estados Unidos sobre isso do que aqui no Brasil. Outra coisa que você pode fazer é ir aqui no link na bio do meu YouTube, porque aqui tem um link com a lista de espera da próxima turma da minha formação. Atualmente não estou com vagas abertas, com carrinho aberto, com educacional aberto. Faz mais de 3 meses que eu não lanço nenhum curso, que eu não lanço nenhuma formação para poder ensinar as pessoas a realmente fazer esse tipo de trabalho, mas eu quero em breve voltar com isso, porque muitas pessoas me pedem. Se não é o teu caso, se não quer aprender comigo, isso não te interessa, tudo bem, não precisa se inscrever, tu precisa só sair desse vídeo, tá? Mas caso você queira aprender comigo, ter acesso a um conteúdo mais profundo, você pode se inscrever nessa lista de espera, porque nos próximos meses, se Deus quiser, nas próximas semanas, talvez nos próximos dias, a gente pode entrar em contato com você e eu espero que a próxima turma da formação saia logo para que eu consiga ajudar vocês aí a iniciarem nessa profissão que é a melhor do mundo pra mim. Pronto, gente, agora não dá mais pra vocês me xingarem, porque eu fico falando aqui de dinheiro, eu não ensino a profissão, o que eu faço, com o que eu trabalho, o que mudou a minha vida. Tá ensinado, pelo amor de Deus, parem de me xingar. Tá aí, passei um overview bem por cima do que é a profissão, mas eu acho que já dá pra esclarecer pra muitos de vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham ficado, vocês podem comentar aqui embaixo, vou tentar responder vocês, ou então alguns alunos meus também podem responder vocês aqui embaixo. Vou tentar ficar de olho em todos os comentários. E é isso, muito obrigado por assistir esse vídeo, um beijo e fiquem com Deus!